muitas vezes deixa a desejar nesses quesitos e, de alguma forma, deixa a gente preocupado. Eu sei que teremos 45 dias de pausa, né, para a disputa do Campeonato Mundial, que eu acho sensacional, acho bacana pra caramba. Acho que os brasileiros têm chance, e eu vou responder por quê. Primeiro, porque todos eles se reforçaram bem. E segundo, porque vai estar muito quente nos Estados Unidos. Eu acho que. Os times brasileiros, eles estão no meio da temporada, estão no auge da parte física. Os times europeus estão em final de temporada, né? E eles costumam estar muito mal fisicamente no término da temporada. E quando vier o calor, a tendência é que esses times sintam mais na questão física do que os clubes brasileiros. Então, esses 45 dias servirão para o Vasco melhorar física e tecnicamente, taticamente também, né, para o Diniz implementar de vez aquilo que ele pensa de futebol, mas é claro que os jogadores precisam performar, né? Eu acho que o Vasco tem excelentes jogadores, eu vou citar o nome deles, o goleiro, o lateral direito, o zagueiro central. O quarto zagueiro também é muito bom jogador, o Luiz Gustavo é jovem, ainda precisa de um pouco mais de experiência, mas é muito bom jogador. O lateral esquerdo, muito bom jogador. Daí para frente as coisas começam a ter um pouco mais de dificuldade, mas acho que a defesa não era para sofrer tantos gols. Claro que se der a bola para o Guga e ele chutar ali mais 10 vezes, é capaz da bola não entrar. No calor do jogo ali, ele chutou, pegou bem a bola acho que desviou e acabou que foi um golaço do lateral direito da equipe do Fluminense. Mas é um Vasco que toma muito gol. Mas por quê, Edmundo? Porque falta organização? Talvez sim. Mas acho que falta capacidade de compreensão e do tesão, da vontade, da disposição de ganhar jogos. Sabe? Você faz 1-0, um gol completamente. Bola parada sempre é muita treinamento, mas muita sorte, né? O Fábio saiu mal, e aí o João Vitor fez o gol. Era para aproveitar esse balde de água fria, porque o Fluminense era melhor no jogo. Aí o Ryan perde uma situação clara de gol, depois ele dá um chutaço lá do meio da rua, a bola explode no travessão, por alguns centímetros para baixo a bola entraria e seria talvez até o gol da rodada, e o Vasco ampliando o placar, ficando um pouco mais tranquilo para conquistar a vitória. E aí, quando parecia que o jogo se encaminharia para acabar o primeiro tempo 1-0 para o Vasco, eis que o Verratti faz o gol contra, e aí parece que o Vasco inexistiu a partir daí, sabe? Tem sido muito traumático para o time do Vasco da Gama levar gol. Qualquer gol, o rendimento da equipe cai muito. Eu acho que isso é uma obrigação do técnico, é uma obrigação de quem comanda a equipe, no caso agora o Fernando Diniz, equilibrar isso, dar confiança para que os jogadores continuem jogando uma boa partida, continuem firme no propósito de conquistar as vitórias, né, principalmente fora de casa, que elas não estão acontecendo, e elas fazem muita falta no resultado final. Então é preciso estar talvez até mais concentrado, porque nos jogos fora de casa, porque nos jogos em São Januário,
torcida não deixa o jogador desconcentrar. Ela cobra, ela grita, ela incentiva. A atmosfera é muito positiva de São Januário. Isso, sabe, deixa qualquer jogador com adrenalina lá em cima. Enérgico como é o Fernando Diniz à beira do campo, também não deixa esses jogadores ficarem dispersos. Mas fora de casa, isso acontece o tempo todo. Em São Januário, um pouco menos. O Vasco vai se limitar a ser um time que só joga em São Januário? São 19 rodadas. Se eu não fugir da escola, a gente está falando de 57 pontos. Então, se o Vasco ganhar todos os seus jogos em casa, ele faz 57 pontos e aí se livra tranquilamente. Até chegue numa posição dela ao término do campeonato. Mas é claro que um jogo ou outro ele vai ter mais dificuldade de vencer. Tem os jogos que são disputados no Maracanã, mesmo quando o mando de campo é do Vasco, né? Os clássicos contra Fluminense e Flamengo. Então, é muito necessário ter consciência de que precisa conquistar pontos fora de casa. Para isso, tem que ter atenção total, tem que ter entrosamento, garra, disposição e goleadores, né? Goleadores. Mas precisa ter jogadores que façam pelo menos 20 gols no ano. O Verratti já tem 21. A gente não tem dúvida nenhuma de que ele vai ultrapassar facilmente a casa dos 30 gols nessa temporada. Possivelmente vai brigar pela artilharia dos campeonatos que o Vasco estiver disputando, né? O brasileiro, com certeza. Eu não sei até que fase vai o Vasco na Sul-Americana, não sei até que fase vai o Vasco na Copa do Brasil, mas deve ser ele o artilheiro do Vasco em todas as competições. Mas é pouco. É pouco porque quando você pega uma zaga bem postada, como foi a do Fluminense, com um zagueiro experiente, como é o Thiago Silva, e que sabe que a equipe do Vasco joga toda em função do Pablo Verratti, ele encostava no Pablo Verratti e não deixava o centroavante do Vasco cabecear livre, como algumas equipes permitem. E aí, ao final do jogo, ficou um gostinho ruim, amargo, né, no centroavante e principal jogador do Vasco na temporada, o Pablo Verratti, porque ao ajudar, ao ser voluntarioso, ao querer ser participativo, ativo e um jogador que voluntarioso para ajudar a equipe, não se limitar só a fazer gols, ele acabou fazendo gol contra, que, na minha opinião, eu estava assistindo o jogo assim, muito atento, fez toda a diferença, porque o Vasco baixou a cabeça. Mais uma vez, o Vasco sai na frente contra o Fluminense e toma a virada. Assim foi também em Brasília. Bom, o Fluminense tem um time mais forte. O Fluminense deixou no banco de reserva um jogador que eu acho que é muito bom, que é o Paulo Henrique Ganso. Então, assim, eu acho que o Fluminense está mais equilibrado. O Fluminense tem um Mundial para disputar e tem poupado alguns jogadores. Nesse jogo contra o Vasco, eram 4 ou 5 desfalques, sem falar no Germancano, que está machucado. Então, assim, acho que o Fluminense ele é hoje melhor do que o Vasco. Então, quando você joga contra um time que é melhor do que você precisa estar com muita vontade, com muita disposição e aproveitar as oportunidades. Acho até que o Vasco teve vontade, teve garra, teve disposição. Mas depois que fez o gol, parece que
estava satisfeito com o resultado e queria mais que o jogo terminasse naquele momento. Mas o jogo tem 90 minutos. E nesses 90 minutos, é de suma importância que o time aproveite melhor as oportunidades. O Vasco não aproveitou, o Vasco não foi para cima, o Vasco não criou oportunidades. E quando as criou, não aproveitou bem. Então, assim, é muito ruim você tomar uma virada num clássico, porque no clássico as forças se equiparam, né? Então, não era para isso acontecer, mas aconteceu. E aí o Vasco, de novo, volta a ficar um período grande sem ganhar clássicos regionais, né? Nesse Campeonato Brasileiro já foram 2 jogos, um empate e uma derrota. Claro, é para a gente ficar preocupado sim. Tá bom, DJ? Grande abraço, meu amigo. Luviana, acredita que ainda vem jogador que faça a diferença? Bom, Lu, tem 8 meses que eu não falo com o pessoal da diretoria do clube. Eles têm muita dificuldade de acreditar na grandeza do clube, na história do clube, que todo mundo gostaria muito de um dia envergar a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, eles trabalham muito com: será que vem? Será que fulano vem? Será que fulano deixa o time tal e vem para o Vasco? Eu sou daqueles otimista ao extremo. Então, eu sempre acho que vem. Eu acho que jogar no Vasco é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Mas você precisa fazer um projeto, ir atrás do jogador, mostrar que o momento do clube é diferente, né? Que tem um ótimo CT, que tem uma torcida gigante, uma torcida que empurra, que apoia e que, jogando com a camisa do Vasco, é bem possível que o atleta retorne à seleção brasileira. Enfim, mostrar um projeto e fazer o cara acreditar que vai ser muito bom para a carreira dele jogar no Vasco da Gama. Agora, até essa última janela, todas as contratações eram atribuídas ao Marcelo Santana. Ele, ao sair, disse que não opinava nas contratações, né? E aí ficou uma incógnita de que quem estava falando a verdade. Agora, quem acumula essa função é o Amodeu, que é presidente da SAF. A SAF do Vasco ela ainda existe, só que ela tem 31% só, e por isso o associativo é quem comanda todo o futebol e tudo dentro do Vasco. Eu torço para que venha grandes jogadores à altura do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque tem muita coisa para ser paga, né? Muita dívida, diga-se de passagem, a maioria delas adquiridas pela 777, e eu acho que vai faltar dinheiro para grandes contratações. Eu acho que o Vasco está agindo corretamente em algumas situações, né? E que oneram demais a folha salarial, né? Que é a saída de jogadores que ganham muito e produzem pouco. Acho que isso é benéfico e acho que isso vai abrir possibilidade de grandes contratações. Mas eu não sei quem é o grande consultor dessa diretoria, mas são contratações muito ruins, né? São contratações muito ruins, muito ruins.
que chegaram ao clube e não estão dando o resultado que toda a torcida espera. Tá bom, Lu? Beijo. Fica com Deus. Felipe Souza. Ed, você diz que se fosse presidente, iria atrás de jogador grande, mas não acha que todos os Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal Vasco Full. Todos os dias conteúdo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que deve ter aí a renovação do Felipe Coutinho, mas o Felipe Coutinho ainda não confirmou com o seu staff que vai renovar o contrato com o Vasco da Gama. Tem o contrato até o final da temporada, né? As conversas estão aí na diretoria do Vasco com o staff do jogador, mas no momento estão travadas até o momento. Você renovaria o contrato com o Felipe Coutinho? Deixa aí a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!